Então, Max Dias é um jovem adulto, já com seus 33 anos. Eu sou nascido em Cachoeiro de Itapemirim, né? Sou mais um daqueles que acabaram deixando a cidade ainda no início dos anos 2000 por uma série de carências no aspecto educacional, de ensino superior. Eu vim para Vitória fazer meu curso superior, vim para a UFES. Estudei jornalismo, entrei em 2002 na UFES, né? Fiquei lá até 2009, depois concluindo meu mestrado também na área de História. Eu sou um militante, né? Milito na área do direito humano à comunicação. Então, dentre os direitos humanos, a comunicação como direito humano. Sou militante do coletivo Intervozes. Também sou militante da causa da juventude na perspectiva da política pública. E faço parte da coordenação do Observatório Capixaba de Juventude, que é uma instituição que a gente debate as questões da política pública de juventude, em especial no Espírito Santo. Sou mais um companheiro do Partido dos Trabalhadores, né, que se compreende na lógica à esquerda, né, em defesa de um outro horizonte ético, a fim de disputar não apenas toda a complexidade do PT, mas também as questões que estão colocadas na sociedade, numa agenda que ela seja uma agenda progressista, pelo fim de opressões, né, e pela construção do horizonte do socialismo. Em 2013, você disputou o PED, que é o processo de eleição direta do PT em Vitória, pelo diretório do PT de Vitória. Disputou, foi para o segundo turno, né, com o candidato da ADS, né, da Democracia Socialista. E agora o seu nome foi colocado como pré-candidato dentro do PT por um grupo que não é de nenhuma corrente, né? Como é que foi a construção dessa pré-candidatura? Então, Renata, assim, como você bem lembra, o PED ele foi um ponto de partida para reaglutinar, né, uma série de grupos dentro do PT. Então o PT tem algumas estruturas que talvez para fora a sociedade tenha um pouco de dificuldade de compreender, né? Nós não somos uma federação de tendências, né? Nós somos um partido, mas essa coisa é uma coisa estabelecida em nosso estatuto, né? Da ideia de que na democracia você gasta a democracia, né, quando você confronta tese e compreensões diferentes, e as tendências, então, ela tem essa lógica para dentro do PT. Porém, né, nosso grupo em 2013 já fazia uma reflexão que avançar para além das tendências era uma necessidade, né? Então, nós acabamos nos constituindo como uma espécie de movimento, de coletivo, tendo uma série de indivíduos que, inclusive, já passaram por tendências ou não, mas que, de alguma maneira, estavam inconformados com coisas que o próprio PT do Espírito Santo experimentava, e nós nos unimos, né, num campo à esquerda, inclusive, com outras tendências, mais particularmente com a articulação de esquerda e com a CNBD-PAR, né, a articulação de esquerda que tem a Irine Lopes como a grande figura de destaque, a ex-senadora Ana Rita, e a CNBD-PAR Perli Cipriano, e nós compusemos esse campo para a disputa do processo de eleição direta em 2013, em Vitória. E conseguimos, assim como você bem lembrou, na disputa com Alexandre Passo, levar para um segundo turno, e o que foi mais importante e interessante naquele momento, que é provocar um debate que estava até certo ponto fragilizado no PT. Então o PED em 2013 ele foi um ponto de partida para que algumas coisas se colocassem em efervescência para dentro do PT. E é nessa conjuntura que a gente começou a discutir um outro lugar. Assim. É possível a gente provocar agora para fora do PT outras questões? Então nesse sentido que a gente coloca essa pré-candidatura a prefeito para o PT de Vitória. Mas o seu nome não é o único, né? Há outras tendências vão apresentar outros nomes. Até agora, o único nome que a gente sabe que se comenta, né, no mercado político é o do ex-secretário de Saúde de Vitória, Luiz Carlos Reblin. E o partido vai definir isso quando? Então, Renata, a conjuntura ela se tornou uma coisa tão complexa para o Partido dos Trabalhadores que até mesmo a gente definir essa agenda com tranquilidade ela é um problema, assim, porque nessas últimas semanas, com todo esse avanço, né, conservador do golpismo no Congresso Nacional, todos nós nos resguardamos numa perspectiva de mobilizar em torno da companheira Dilma Rousseff. Esse é o ponto. Então, assim, nós não paralisamos nada em relação à construção da pré-candidatura, mas, ao mesmo tempo, nós começamos a perceber que a gente precisa de unidade nesse momento. Né? Exatamente. Exatamente. Um olho lá é um outro cá, trabalhando o tempo todo nessa perspectiva. Qual é o fato?
o PT estabeleceu um calendário que agora no dia 30 de abril, né, acontecerá um encontro onde a gente vai definir de que maneira vai se dar o processo. Tendo 2 candidaturas, ela pode acontecer através do encontro de delegados ou pode ser definido como uma prévia. Então, nesse dia 30, essas coisas vão se tornar um pouco mais evidentes para todo mundo. O nosso grupo em particular, né, apesar de, como eu falava com vocês anteriormente, não existe um centralismo entre nós nessa coisa coletiva, nessa coisa movimento, mas existe, assim, gastar algumas ideias. Nosso grupo tende a defender que quanto mais avançarmos num debate para dentro do partido, trazendo a militância para esses espaços, militância que muitas das vezes ficou distante, e com essa coisa da conjuntura nacional está reaproximando, é fazer com que a militância possa, de fato, escolher quem deve ser o seu candidato à Prefeitura de Vitória, né? Isso não quer dizer que a gente quer protelar o tempo todo, inclusive porque é necessário que a sociedade também reconheça quem é o candidato do PT, mas, ao mesmo tempo, nós não queremos tomar decisões unilaterais, muito menos decisões em mesas de tendência, nessa coisa de sentar uma liderança de cada tendência e definir quem vai ser o candidato. Esse jogo nós não estamos topando. Nós queremos que a militância do partido esteja engajada na escolha de quem é o candidato ideal do PT para a vitória. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está consciente que, se for prefeito, você vai carregar um peso enorme, você tem um mensalão nas costas, você tem agora o petrolão, que eles falam, nas costas. Quer dizer, você tem uma situação adversa, um eleitorado de Vitória, que é o eleitorado classe média para a elite, não é? Então você tem todo vamos dizer, um lixo na frente para tirar, para poder botar a proposta de vocês. Quer dizer, você está consciente disso? Total, Rogério. E toda a empreitada que eu construí em diversas ocasiões da minha vida, não só na perspectiva eleitoral, porque para um jovem de 18 anos sair do conforto da sua casa e deixar todas as construções lá no seu lar, né, lá no meu lar em Cachoeiro de Itapemirim, e vir para uma cidade completamente diferente, maior, aquilo para mim já foi um desafio danado, assim, reacostumar com outro tipo de vida, com outro tipo de cidade, conhecer pessoas. Isso, né, a lógica do desafio é uma coisa que eu sempre tenho para mim como algo a ser enfrentado. Eu não tenho dúvida que todo esse cenário que você aponta ele é um cenário real, mas eu tenho uma interrogação, Rogério. E os movimentos de rua à esquerda que têm se reorganizado hoje têm feito com que essas minhas interrogações possam ser respondidas. Que é o seguinte, tem muito jovem na rua, e tem muito jovem na rua em defesa da democracia. Tem muito jovem na rua em defesa da democracia que na próxima eleição ele vai se amparar pelas suas perspectivas que são também ideológicas e crenças de mundo para poder escolher um candidato. E se esse candidato for um candidato que responde aos anseios desse jovem, ele vai votar. Porque o voto nessa perspectiva não é só a possibilidade de dar mais uma gestão para alguém, mas é enxergar a possibilidade também de construir a política no cotidiano. É todo esse desafio que eu coloco para mim e que eu pretendo discutir com a cidade de Vitória, porque eu já tenho um princípio. Rogério, esse princípio é da minha formação, nessa complexidade ideológica mesmo. O tipo de sociedade que a gente vive é um tipo de sociedade que tem uma série de problemas. A democracia brasileira tem uma série de problemas. Eu discuto com alguns amigos da área do direito que o nível de tensionamento para que saísse a Constituição de 88, ele demonstra cada vez mais as suas dificuldades quando a gente chega nesse momento, ou seja, você tem uma série de garantias constitucionais do âmbito do social que a gente não consegue avançar, né? Sendo que nós temos outras do âmbito político e econômico que se garante com muita facilidade. Então, assim, nós precisamos repensar a democracia brasileira. Ah, mas, poxa, você pretende fazer tudo isso simplesmente sendo um prefeito de Vitória? Sonhar e acreditar que a mudança ela começa a partir do momento que a gente coloca o primeiro tijolo e provoca as primeiras questões é o princípio para que tudo possa ocorrer, Rogério. Então, assim, eu não vou colocar uma candidatura, se o Partido dos Trabalhadores em Vitória me entender como candidato, eu não vou colocar uma candidatura que seja para afrontar a classe média ou essa elite de Vitória, mas para enfrentar. Afrontar, não.
Eles têm todo o direito numa democracia em colocar os pontos de vista deles. Eu não tenho dúvida disso. Mas demonstraram muito isso agora. Mas enfrentar, eu estou falando da lógica do discurso. Eu estou falando de uma compreensão que ela tem a ver com aquilo que Gramsci já discutia lá no início do século XX, dentro de uma Europa onde crescia a perspectiva do fascismo na Itália, e onde nós vemos que um discurso como o de Jair Bolsonaro, no dia da votação do golpe, né, fazer reverberar que eles venceram em 64 e que vão vencer em 2016, assim como e homenagear Brilhante Ustra, por exemplo. Isso é uma afronta ao tipo de sociedade que a gente quer construir, né? Ou seja, essa afronta ela vem de lá para cá. Isso não é simplesmente um enfrentamento de ideias, isso é uma afronta. E é essa afronta que a gente precisa enfrentar. Nós não vamos atropelar ninguém, nós não vamos passar trator em ninguém, mas nós vamos propor um outro tipo de sociedade, nós vamos discutir uma outra forma de se fazer política em Vitória. O nosso ponto de partida é sempre o seguinte, né? Nós temos uma linha. Nós queremos humanizar as relações em Vitória porque nós compreendemos que precisamos construir um outro eixo de desenvolvimento sócio, econômico e ambiental em Vitória. Nós temos passivos em todos esses três. Né? Com o fim do Fundap, você deixou uma questão em aberto para o Estado do Espírito Santo. Você vê ainda numa capital, bem como na Grande Vitória como um todo, grandes bolsões de pobreza que estão formados. Então tem uma questão social que ainda precisa ser enfrentada. E esse passivo ambiental, que nós o tempo todo discutimos como é possível respirar pó preto em alto grau, como nós respiramos até hoje, essas coisas precisam ser enfrentadas de frente. E é preciso ter muita, não apenas vontade, mas é preciso ter uma outra compreensão da política para dentro da cidade para definitivamente enfrentar essas questões, não simplesmente afrontar. Porque o prefeito Luciano Rezende falou que ia multar a Vale, né, e multou. Isso é uma afronta. Sabe por que é uma afronta? Porque eles não pagaram. Nem vão pagar. E nem vão pagar. Fazer bravata é fácil fazer, Rogério. Mas enfrentar essas questões é um grande desafio. E é nesse sentido que nós estamos fazendo o debate para dentro do PT inicialmente, reverberando esse debate para fora do PT. Agora, do ponto de vista de articulação política, o PT entra nessa disputa em Vitória dentro de um jogo muito claro que está sendo colocado para a capital, que é um enfrentamento indireto entre o atual governador do estado e o ex-governador, né, o Paulo Artung e o Renato Casagrande. Renato Casagrande no palanque de Luciano Rezende, que apoiou em 2012, e o governador Paulo Artung podendo atuar aí com vários outros candidatos, né, tendo preferência por um palanque um pouco mais populista, que seria do Amaro Neto, mas também tendo a possibilidade de Luiz Paulo. Enfim, o campo está bem pulverizado e dentro desse contexto tem uma pressão interna do PT para sair do governo Paulo Artung, que deixaria o PT fora dessa lista aí de palanques palacianos. Como é que você vê toda essa disputa? Não, eu vejo, em 2013, né, em algumas entrevistas que eu dei no contexto do PED, eu já falava que assim, o PT precisava caminhar, né, para construir uma candidatura que ela fosse uma candidatura alternativa para o Estado do Espírito Santo, né, e que essa candidatura ela pudesse dialogar com o contexto dos movimentos sociais em todo o Estado, né. A candidatura do Roberto Carlos ela aconteceu numa conjuntura que ela não foi a melhor, mas ela aconteceu. Ou seja, o PT depois de muitos anos teve uma candidatura, né. Aí você exagerou. Teve uma candidatura, essa candidatura do Roberto Carlos estava colocada. Foi o Paulo do Estado do laranja, botaram laranja. Então, Rogério, eu não vou discutir o mérito, eu vou discutir especificamente o seguinte: a fala que eu e outros companheiros colocávamos em 2013 é que o PT precisava ter um candidato. Ponto. Essa era a questão. Logo, não servir os interesses. Como agora você também não serve interesse. Eu vou botar Então, poderia muito bem ser Irine, né? Se a Irine tivesse colocado em tal posição, nosso grupo, sem dúvida alguma, teria feito a construção e a defesa da companheira Irine. Mas eu quero chegar no ponto de entender que vocês entendam o seguinte, que as pessoas entendam o seguinte: aquela correlação ela já estava indicada que se não fizéssemos um enfrentamento de verdade, não colocássemos uma candidatura que de fato pudesse expressar os sentimentos do partido, nós seríamos novamente colocados a reboque do governador Paulo Artung. Ou mesmo a reboque de Casagrande, né? Porque a candidatura, a eleição ainda não estava dada. O fato é que a reboque de qualquer força não resolve o problema dos partidos trabalhadores,
no Espírito Santo em particular. Porque aqui o que estava colocado como projeto, não existe tanto diferencial em torno daquilo que Casagrande fez, inclusive porque ele manteve uma série de artunguistas dentro do seu governo, e aquilo que Paulo Artung tem feito. Ou seja, para nós essa questão estava dada lá em 2013 já. A gente chega em 2016 entendendo que essa ruptura tem que acontecer, porque essa ruptura, né, ela é reflexo de um movimento que jamais deveria ter sido feito, que é entrar. Por quê? O grupo de Paulo Artung caminhou com o grupo de Aécio Neves para defender a candidatura de Aécio Neves aqui, e apesar de Aécio ter tido uma votação maior do que a da Dilma, a realidade é que a candidatura da Dilma, ela conseguiu superar em número de votos, inclusive aquilo que boa parte de nós do Partido dos Trabalhadores acreditávamos. Foi a melhor votação do PT, né? Exatamente. Nós extrapolamos os 40% de votos aqui no Espírito Santo. Isso para nós foi assim, levantar uma taça, né? E aquilo demonstrava para nós que era possível construir um campo, né, em defesa da democracia, em defesa de forças progressistas, trazer grupos da esquerda que consideravam que era importante caminhar com a gente, mas isso passava por não embarcar, né, nessa caravela de Paulo Artung, né? Porém, o conjunto do partido definiu como tal. E as forças, né, e os grupos, os movimentos, a gente aceitou, mas não aceitou simplesmente passivo, né? O tempo todo nós temos colocado esse fato desde então, né? E agora, né, com a conjuntura sinistra colocada em torno do golpe, né, nós mais uma vez defendemos, nós mais uma vez discursamos que o diretório estadual ampliado ele precisa ocorrer e definir pela saída, né? E eu até, assim, uma das coisas que eu pretendo conversar no dia com a companheirada é que eu até gostaria de ouvir a tese daqueles que defendem do porquê terem entrado no governo Paulo Artung e por que permanecer. Eu quero dar margem ao contraditório, Rogério. Mas, de forma alguma, eu vou defender outra posição que não seja a posição de saída. Porque, para mim, essa conjuntura já está clara de que, no Espírito Santo, o golpe se articulou dentro do Palácio Anchieta. Isso eu não tenho dúvida alguma. O golpe se articulou lá. E a gente não pode ficar pactuando, né, com esse tipo de coisa em defesa de interesses pessoais, para além dos interesses que são coletivos, os interesses que são do Partido dos Trabalhadores. Pactuar com esse tipo de coisa é continuar dando margem para o avanço do golpe da forma como está acontecendo, e aí dessa maneira a gente jamais vai conseguir reunificar o campo da esquerda no estado do Espírito Santo e de fato colocar um programa que ele seja real de transformação da sociedade capixaba. Deixa eu te fazer uma indagação. É mais uma coisa diversa para você. Eu falei do mensalão, falei do petrolão, porque o PT, que incomodou todos os governos a partir da existência dele, até os próprios, principalmente os governos petistas, não é? Ele saiu da rua. Era um partido de rua. Você tem 12 anos que o PT foi para dentro de casa, tá? Discutir, vocês estão discutindo dentro de casa, mas a rua desconhece vocês. Você tem noção disso? Tem noção. Isso é fruto da lógica de funcionamento de uma política, né? A partir do momento que você governa, né, a tendência é que a burocracia te consuma ao ponto de você esquecer aquilo que sempre foi a sua trajetória histórica. Tenho total compreensão e acordo contigo nisso, Rogério. A questão do que aconteceu serve para nós sempre como um ensinamento, né? Eu tenho uma questão que eu tomo para mim, que o lembrar é significativamente resistir. Toda vez que você lembra, a história nos permite fazer com que tudo se torne resistência. Então, lembrar dos equívocos é possibilitar consertar trajetórias. Então, assim, quando eu falo de uma candidatura para a vitória, eu estou falando nessa lógica, assim, nessa argumentação de que se a gente não tiver em consonância com as vozes que ecoam dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos coletivos culturais juvenis na cidade, se a gente não tiver em constante contato com eles, nós vamos ser reféns, por exemplo, de uma Câmara que discute, dentre outras coisas, né, fatos que não são relevantes para o conjunto da sociedade de Vitória, né?
Você tem uma Câmara que muitas das vezes se preocupa com o que não é relevante e deixa de discutir aspectos que são relevantes. E pior, os aspectos que são relevantes divide como um todo a Câmara, que assim me assusta. Né? E me assusta porque isso é na verdade um sintoma de que as pessoas elas não estão acostumadas em discutir a coletividade, a política ela está carente de pessoas dispostas a discutir aquilo que é possível e é necessário implementar para a melhoria de vida das pessoas. E aí sempre quando se está na situação de oposição, isso se torna um pouco mais fácil. E aqui eu quero fazer uma referência muito feliz, né? Porque tem feito um bom mandato, que são dois companheiros, que é o Bolão e o Marcelão, que em torno de Luciano Rezende tem feito o enfrentamento que tem que ser feito, né? A grande questão é, quando se está na situação, essa argumentação ela muda completamente, Rogério? A gente então esquece tanto o que é necessário para a coletividade quanto a necessidade de ocupar a rua? Não pode. Então, todas essas coisas eu também tenho discutido com os companheiros e, na exata medida, também conversado com o conjunto da sociedade, com aqueles que estão, desde já, assim, muito dispostos a caminharem comigo nessa candidatura.